A gente não consegue pensar numa estratégia de promover a saúde do colaborador sem contar com alimentação. A força de trabalho depende da energia do colaborador, da sua disposição, da sua capacidade de poder inovar, realizar. Podemos comer ambos nós dois, né, Teodora? Nós a mesma refeição e o resultado ser completamente diferente dependendo da qualidade do nosso microbioma. 15% das empresas no Brasil estão alcançando esse patamar e ao investirem bastante na promoção da saúde, cuidando bem da alimentação, cuidando bem de outros aspectos da promoção da saúde, elas estão conseguindo manter seus custos absolutamente sob controle. Olá, eu sou a Teodora Gouveia e começa agora mais um episódio do Mesa ABPaz. Hoje a gente vai falar sobre saúde corporativa e o papel da alimentação no ambiente de trabalho. Afinal, por que tantas empresas ainda tratam a nutrição como um detalhe e não como parte essencial da gestão das pessoas? Para essa conversa, eu recebo o Luiz Edmundo Prestes Rosa, diretor de desenvolvimento de pessoas da ABRH Brasil, psicólogo com sólida atuação em saúde organizacional e líder do programa Empresa Saudável, uma iniciativa que vem mudando a forma como empresas encaram o cuidado com os seus colaboradores, inclusive a mesa. Vem com a gente para entender como transformar o RH em protagonista da mudança alimentar nas organizações. Luiz, antes de tudo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no Mesa ABPaz, seja muito bem-vindo. Eu gostaria muito que você começasse aqui a nossa entrevista explicando de uma forma geral para o público que está chegando agora sobre essa pesquisa mais recente da ABRH sobre saúde corporativa. Perfeito. A ABRH, desde 2017, ela vem, através de pesquisas, acompanhando a evolução da gestão de saúde nas empresas, que ganhou uma enorme importância nos últimos anos, e ainda muito mais alavancada após a pandemia, em que a gente percebeu que a saúde era tão relevante para as pessoas. Mas já tínhamos começado isso um pouco antes, e nós já vimos acompanhando como é que as empresas estavam lidando com os grandes desafios que a saúde tem no mundo contemporâneo, especialmente representado pela entrada de novas tecnologias, envelhecimento da população, e, ao mesmo tempo, um impacto muito grande no custo das empresas, Então, agora, a última pesquisa que nós fizemos, ela dá sequência a pesquisas que fizemos em anos anteriores, 2017, 2020, por exemplo, e que mostra que em 419 empresas que nós acompanhamos no Brasil, que representam aí 3.150.000 vidas, em planos de saúde, isso é um universo bastante relevante, que quase 9% da população de planos corporativos que as empresas mantêm junto à ANS, Então, é mais do que representativo. E estavam ali empresas de porte pequeno, médio, grande, empresas multinacionais globais, brasileiras, do agronegócio, de serviços, de indústria, ou seja, abrangendo tudo isso, Então, essa é a pesquisa que nós vamos estar conversando hoje, porque ela é a mais compreensiva, a mais abrangente que tem do setor de saúde das empresas, onde a alimentação se insere, onde toda a estratégia de alimentação que nós vamos estar discutindo aqui é parte disso que eu diria, desse universo chamado gestão de saúde corporativa, que é gerido, na grande maioria das empresas, para a área de recursos humanos, em raras exceções, em conjunto com a área de saúde, que em algumas pouquíssimas empresas não está ligado a recursos humanos. Qual que foi, ou quais foram os objetivos de ter, a alimentação saudável como um dos eixos dessa pesquisa? Olha, a alimentação saudável, ela é um vetor fundamental da saúde do colaborador, do trabalhador, e de sua família, A gente não consegue pensar numa estratégia de promover a saúde do colaborador sem contar com a alimentação. Obviamente que ela tem que trabalhar conjuntamente com a promoção de outros níveis de qualidade de vida, de estilos de vida favoráveis, que promovam, por exemplo, atividade física, qualidade do sono, a gestão do estresse, coisas assim que fazem parte de um conjunto grande que as empresas têm que olhar
porque a força de trabalho depende da energia do colaborador, da sua disposição, da sua capacidade de poder inovar, realizar, e isso tudo é absolutamente condicionado à qualidade da alimentação, né? Isso é sustentado por inúmeras pesquisas a nível mundial e no Brasil, né? Em estudos feitos por universidades brasileiras e estrangeiras, pelo próprio Ministério da Saúde e até pelo Ministério do Trabalho, que reforçam e reafirmam isso, assim como a Organização Mundial da Saúde, né, que destaca a importância da alimentação, inclusive para a própria saúde mental, que podemos falar mais à frente, né? Perfeito. E você comentou, né, que essa é uma pesquisa que vem de sequência de outras pesquisas, né? Te pergunto, você sentiu uma demanda maior, mais recente, agora, ou a questão da alimentação saudável, ela também já tinha suas pinceladas nessas pesquisas anteriores? Olha, a gente observa que vem se ampliando a consciência das pessoas por uma alimentação mais saudável. E isso foi bastante ainda alavancado também pela própria pandemia, em que o núcleo familiar se reencontrou nas residências durante o confinamento, né? E muitas famílias aprenderam, estimuladas por algumas boas empresas que passaram a cozinhar junto, desenvolveram receitas saudáveis, descobriram o valor da cozinha, né? E o quanto isso pode significar no impacto para a qualidade de vida das pessoas e da família, né, especialmente. Então, eu acho que esse grau de consciência foi bastante sensível no mercado, embora ele não tenha se manifestado por uma grande evolução das práticas das empresas, né? Eu acho que após a pandemia, muita coisa se acomodou aos velhos esquemas, né? E salvo algumas exceções, por exemplo, a questão da saúde mental, que ela se ganhou grande força após a pandemia, né? E ela está muito ligada à questão da alimentação, embora a grande parte da população não consiga estabelecer a conexão entre uma coisa e a outra. Uhum, perfeito. E quando a gente fala nesse contexto da alimentação, no viés empresarial, a gente entende isso de uma maneira macro, né? Eu quero saber quando vai para o micro, com os novos profissionais que estão chegando, tanto no RH ou em alguma área administrativa ali da empresa que tenha um braço ali nesse cuidado. Como que é instruído esse novo profissional com essa visão que você trouxe para a gente que está vindo, né, sobre essa conscientização da alimentação saudável? Teodora, você está falando de profissionais do que? Da própria área de saúde, ou de alimentação, ou no geral? Eu acho que a gente pode falar de uma maneira geral, mas como eu estou falando com você, eu acho que é legal a gente falar com o pessoal mesmo do RH, desses profissionais do RH que estão chegando e que estão contemplando, né, essa visão mais abrangente que a gente tem sobre a alimentação no cuidado também ali de quem está trabalhando. Olha, eu acho que as novas gerações chegam mais conscientes, embora com uma grande deficiência na sua formação em relação ao que significa uma alimentação saudável, né? A gente ainda não tem isso, como em outros países já o tem, instituído na sua educação básica, né? Em que as crianças já aprendem a uma série de práticas de alimentação saudável, de cuidar da própria saúde no geral, né? Exemplo do que ocorre na China hoje, com o programa China Saudável 2030, que é um grande programa de transformação da saúde da China, talvez um dos programas mais ousados que nós temos no mundo e que pretende colocar 550 milhões de pessoas, por exemplo, apenas um aspecto, né, ativas até o final dessa década, né? Então, mas as pessoas chegam, então, com essa percepção de que a alimentação é importante, mas elas não sabem os caminhos e assim como elas não têm a formação adequada para construir caminhos, né? Porque não aprenderam isso de uma forma, vamos dizer, sistemática na universidade, né? E precisam da prática, né? E elas estão muito jovens, então elas dependem de uma outra geração que também não está preparada, né? Então, esse é o grande desafio. Você precisa fazer uma transformação, dar um salto qualitativo, e, ao mesmo tempo, você precisa contar com essa força da nova geração que entra, e elas precisam de conceito, informação, visão de estratégia, e coisas bastante pragmáticas, né, que possibilitem entrarem no jogo e fazer acontecer soluções que produzam resultado para as empresas, né? Para as empresas, para as pessoas, sempre estou falando em conjunto, né? Uhum. E você acha que é um dos papéis da BRH educar
realmente esses novos profissionais que, como você mesmo diz, às vezes chegam sem essa bagagem, ou eles teriam que ter algum outro tipo de ajuda mesmo, de estudo, de alguma outra conexão, para que eles já cheguem com esse conhecimento que ainda parece ser tão escasso? Olha, a BRH vem já há bastante tempo, né, desde 2019, ela lançou o programa da Empresa Saudável, né, que é um programa que visa transformar empresas normais em empresas mais saudáveis, né? Em que isso passa, obviamente, pelo tema da alimentação, e isso é um grande desafio que nós temos, aliás, o país tem esse desafio, né, na competitividade que a gente precisa ter a nível global, né? Um dos fatores mais importantes é a produtividade do próprio colaborador, né, do próprio funcionário da empresa, que está muito longe dos padrões internacionais, né, por várias razões, tecnologia, mas passa muito pelo aspecto, né, da própria saúde do colaborador, né? Quando eu estou bem alimentado, quando eu sou adequadamente alimentado, eu tenho muito mais energia, muito mais disposição a alocar o trabalho, e isso faz diferença, né, ao longo de uma jornada, né? Então, a BRH mantém esse programa e outras iniciativas, ela organiza o Conar Saúde, ela usa fóruns, né, em que esse tema ganha espaço e que a gente discute bastante como desenvolver. Claro que é um esforço da BRH, a Bipaz faz também um belíssimo trabalho em paralelo, né, a Bipaz nos apoia no programa da Empresa Saudável, é uma empresa parceira nossa, né, uma instituição, melhor dizendo, parceira, junto com outras instituições que também nos ajuda a desenvolver o programa de Empresa Saudável, como a FENA Saúde, como né, a própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, entre outras, para destacar aqui, né. Perfeito. E vamos falar um pouco sobre as diretrizes, né? A gente conversou hoje já um pouco antes aqui da nossa entrevista e você me deu uma brilhante explicação dizendo que não é o papel da ABRH criar diretrizes e sim seguir as diretrizes, né, que já são conhecidas em termos de alimentação saudável, e a gente sempre cita o Guia da Alimentação, né, saudável para a população brasileira. Queria saber a sua visão, como a pessoa do RH, se só as diretrizes do guia já são suficientes, né, para vocês trabalharem, ou demanda alguma outra ponta ali? Tem alguma coisa solta, talvez? Eu acho que você se refere ao Guia de Alimentação do Trabalhador, né, que se iniciou lá em 2014, né, e é um dos melhores guias disponíveis hoje no mundo, né, muito elogiado por vários outros países, né, e que oferece ali uma série de sugestões e propostas de como melhorar a alimentação do trabalhador brasileiro, da população brasileira, né? E isso, sem dúvida, é o melhor guia que nós temos disponível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu diria para você que quando a gente fala em preparar-se para o futuro, né, um guia, esse é essencial, mas, ao mesmo tempo, ele não é por si só suficiente, porque avança-se rapidamente novas tecnologias, novas descobertas, né? E nós estamos vivendo, já nos anos 2000, né, sobre a égide de novos conhecimentos que não existiam disponíveis, né, em 2014, e que, portanto, não fazem parte do Guia Alimentar. Por exemplo, todo o impacto do microbioma, né? Como o microbioma nosso, que representa em cada 10 células, 9 se estima hoje que não são nossas, são fungos, bactérias que integram o nosso microbioma, muitas delas produzindo e ajudando todo o processo nutricional, né, sem a qual nós não conseguiríamos apreender, né, os nutrientes daquilo que nós nos alimentamos, né, e que se ela funciona bem, ótimo para a pessoa, se ela não funciona bem, as coisas têm uma série de problemas, né, como o fenômeno do intestino irritável, como se chama, e a consequência que isso tem, por exemplo, da menor produção de serotonina, o que significa menor energia, menor disposição da própria pessoa, mais dificuldade para dormir no sono, porque cai também a produção da melatonina. Tudo isso são conhecimentos bastante recentes, né? E que a gente se desenvolveu o conceito de pré-biótico, probiótico, que a alimentação ela ganha novos contornos, né? E ela perde um direcionamento do aspecto de caloria e ganha cada vez mais o aspecto de nutrição, não só do que se come, mas daquilo que se absorve, porque não é só o que eu como, mas como eu consigo absorver aquilo que eu como. Podemos comer ambos nós dois, né, Teodora? Nós a mesma refeição e o resultado ser completamente diferente, dependendo da qualidade do nosso microbioma. Então, por isso que
a gente sabe o impacto que nós temos hoje dos ultraprocessados sobre esse microbioma, sabemos o efeito devastador que determinados conservantes, fartamente utilizados pela indústria alimentícia, produzem no próprio organismo humano, né, sobre esse microbioma, né, porque eles têm efeito, né, ao mesmo tempo que agem para proteger nos alimentos, eles continuam agindo da mesma forma no próprio organismo, ou seja, sendo bactericidas, então atacando as próprias boas bactérias que nós temos a nosso serviço, em prol das bactérias ruins que acabam crescendo nesse vácuo, né? Ou, por exemplo, né, a questão da inflamação. Tem efeito inflamatório sobre o próprio organismo, e isso causando uma dificuldade na absorção de nutrientes, né? Então, tudo isso é uma coisa nova, e se transforma em novas práticas, em novas recomendações. O que a BRH pode fazer, ela atua essencialmente, junto com essas instituições, na promoção, na difusão de boas práticas de saúde, aonde se inclui a alimentação, né, alertando as empresas para que observem, né, que nas suas ações de alimentação incluam esse novo conhecimento, que, na verdade, é parte da vida, da própria evolução, né? Se hoje a grande maioria das empresas ainda não se utiliza do guia de alimentação do trabalhador, que é um guia fantástico, recomendo fortemente que eu faça, mas, ao mesmo tempo, se atualizem sobre as novas evoluções como essa que acabo de dizer. E de maneira pragmática mesmo, né? Como é que as empresas são orientadas a, de fato, implementar, né, todas essas ideias que você acabou de trazer para a gente no ambiente alimentar corporativo? Eu acho que, em primeiro lugar, se eu quiser ter uma boa alimentação, uma boa saúde, eu tenho que começar desenvolvendo, antes de tudo, uma nova cultura de saúde na própria empresa, uma cultura que promova a saúde, né? E essa cultura, a gente entende hoje, por tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, que ela começa, e a própria BRH é signatária do que a gente chama de Position Paper, né, que estabelece vários princípios que a gente recomenda que as empresas adotem. O primeiro deles é de que o colaborador se sinta protagonista da sua própria saúde, né? Então, a responsabilidade por cuidar da saúde primária é da própria pessoa. A empresa, ela tem que ser parceira disso, jamais ter uma atitude paternalista ou controladora, né, desse aspecto. Isso significa que a gente precisa dar ao colaborador elementos de formação que ajudem ele a entender a responsabilidade, como ele trabalha com essa responsabilidade, como ele melhora os cuidados com a sua própria saúde, como ele se alimenta melhor, como ele deva se preocupar em fazer atividade física, assim como dormir melhor, que é tão importante, né? Evitar, por exemplo, situações de estresse são absolutamente contornáveis, muitas vezes, né? Então, há um conjunto de conhecimentos que essa pessoa chega para a empresa completamente despreparada, e que, se ela puder, de uma maneira muito pragmática, como você dizia, de uma maneira bastante simples, rapidamente aprender isso, em todos os ambientes, todas as possibilidades que a empresa tem, não só pelos treinamentos, pelo próprio restaurante, quando ela oferece, ou pela maneira como ela oferece a comida ao colaborador, seja com um refeitório próprio, seja como um benefício de um voucher de alimentação, né? A pessoa que está diante da situação da escolha, a escolha que ela tem, quer no refeitório dela, ou quer no refeitório de terceiro, tem que ser pautada por um nível mínimo de conhecimento que esse colaborador tenha para poder fazer a melhor escolha, né? Ele tem que saber o impacto do que ele come sobre o seu corpo e, consequentemente, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde física, né? Até, eu diria para você, até pela saúde espiritual, porque muitas pessoas se perdem, né, da sua saúde ao longo dessa trajetória por não ter tido essa oportunidade de aprendizagem. Qual seria ou seriam as maiores dificuldades dessas empresas, né, que estão nessa missão, né, de passar para os colaboradores toda essa questão, toda essa educação, né, da alimentação saudável? Quais são os maiores desafios mesmo nessa jornada, seja, né, como você próprio disse, tendo um refeitório próprio ou tendo esse serviço terceirizado, tendo alimentação somente como
mais um benefício? O que você sente dos gestores, assim, que querem realmente mudar essa cabeça, como você também já trouxe, a questão cultural da alimentação? Olha, eu acho que a maior dificuldade que as empresas têm ao lidar com a questão da saúde em primeiro, entender o conceito do que significa para o seu próprio resultado, né? Obviamente que isso é compreendido por um grande número de empresas, mas na sua prática, a gente observa que poucas empresas conseguiram avançar a envolver a sua liderança num conceito do que é saúde e do que ela agrega de valor para a própria empresa. Isso se traduz, quando esse trabalho é bem feito, numa política de saúde que norteia as ações da empresa, tanto na promoção da saúde, quanto na prevenção da saúde, quanto no cuidado com a saúde. Nessas três dimensões da estratégia de saúde que estão contempladas na política de saúde da empresa, vão assegurar que haja continuidade ao longo dos anos de ações que são de fato efetivas, e isso fazendo com que os investimentos que são feitos sejam focados naquilo que realmente gera resultado. Então, e a gente tem, na nossa pesquisa, a demonstração de que 15% das empresas no Brasil estão alcançando esse patamar, e ao investirem bastante na promoção da saúde, cuidando bem da alimentação, cuidando bem de outros aspectos da promoção da saúde, elas estão conseguindo manter seus custos absolutamente sob controle, e esses custos não têm se excedido a sequer a inflação que a gente chama do IPCA, porque a inflação da saúde já costuma ser o dobro, o triplo do IPCA, dependendo de cada ano, né? Mas, então, eles mantêm os custos de saúde absolutamente sob o controle, não como objetivo, mas basicamente também como objetivo, mas essencialmente como consequência de ações continuadas, bem estruturadas, objetivas e que eliminam desperdícios. Então, por exemplo, eu posso, pelo mesmo custo de uma refeição, eu posso fazer uma refeição em que eu use 400% a mais de sal, e isso a gente observa, o mesmo fornecedor tem duas soluções de alimentação, uma extremamente dependente do sal, e outra que consegue, pelo mesmo custo, retirar uma quantidade absurda de sal, substituindo, né, obviamente, pelos temperos, que são muito bons para o sistema imunológico, né, e que fazem a pessoa se sentir saciada, da mesma maneira que da outra situação em que somente carrego pelo sal. Pequenas soluções pragmáticas, que não têm impacto no custo, têm um grande impacto na saúde do colaborador, como esse, né? Então, a gente só eliminar as frituras, por exemplo, num refeitório, ou mesmo orientar os restaurantes que trabalham no entorno da empresa, que desenvolvam práticas saudáveis de preparação dos alimentos, tá certo? E que a empresa se sinta parceira desses fornecedores no seu entorno, e os visite, os acompanhe, os oriente e também os observe, porque ela está, de uma certa forma, abrindo uma oportunidade para os seus colaboradores fazerem uma importante refeição do seu dia. Então, elas deveriam cuidar melhor de que esses fornecedores, pelo mesmo custo que eles já investem, tenham mais resultado para todo mundo. Então, isso tudo a empresa pode influenciar. São as equipes das empresas bem preparadas que conseguem ter esse tipo de resultado, porque as outras simplesmente são conduzidas ao invés de conduzirem. Né? Quem tem política se conduz. Quem não tem política peca por ser errático, ora para cá, ora para lá, investe aqui, investe lá, e soma-se tudo isso e não se consegue o resultado. Estão entre as 85% das empresas que a nossa pesquisa claramente mediu. Eu queria também saber se você acha que a gente consegue, ou melhor, vocês conseguem, questão do RH, consegue equilibrar o incentivo à alimentação saudável com a autonomia, né, com o poder de escolha dos colaboradores. Teodora, as duas coisas são chave, tá? Quando eu falo do incentivo, eu estou colocando alguma coisa que está fora da pessoa, para criar alguma coisa dentro da pessoa. Mas o mais importante de tudo, do incentivo externo, é o grau de consciência que o colaborador tem, sabendo que ele é o responsável pela sua saúde. Então, independentemente de ele ser incentivado ou não ser incentivado, ele tem que buscar
né? Há motivação dentro dele por saber o que faz bem e o que faz mal. Essa é uma sabedoria que pode ser desenvolvida e muita gente aprende com muita facilidade, desde que tenha os meios adequados, etc. E tal. Obviamente que o incentivo, o reconhecimento de quem faz, o exemplo, e as empresas têm às suas mãos um poder incrível de utilização de grupos, né? Em pequenos grupos que motivam. Eu já fiz várias vezes essa experiência, acompanho outras empresas que também o fazem, né? Que você, através de pequenos grupos de melhoria da saúde, você consegue avançar rapidamente o patamar em que as pessoas seguiam. Então, as duas coisas têm que caminhar junto, em paralelo, né? Um programa da empresa que crie mais consciência e mais protagonismo do colaborador, que favoreça desenvolver esse tipo de atitude, que seja sua capacidade de resposta diante dos inúmeros atrativos e cores e sabores e aromas que muitas vezes as refeições oferecem, saudáveis e outras não. Eu tenho que saber escolher. Eu tenho que saber me controlar melhor os meus impulsos, né? E saber fazer as escolhas certas. Isso é uma coisa. E, ao mesmo tempo, né, eu preciso fornecer também alguns reconhecimentos e apoios, às vezes da própria empresa, do próprio um grupo de referência, que os próprios pares, possa oferecer para essa pessoa, para que ela possa, nessa jornada de melhoria de si mesma, ela possa evoluir. Quais são os critérios que vocês usam para entender, para, né, entre aspas, aqui, descobrir se de fato uma empresa ela está promovendo alimentação saudável entre os seus colaboradores? Olha, nós não fazemos esse trabalho, Teodora. A BRH, ela não é uma empresa de avaliação de práticas, né, de empresa. Nós não fazemos esse trabalho. Acho que, né, isso seria uma instituição que fosse normativa e que, então, por exemplo, a gente tem uma série de normas que regulam, né, a segurança do trabalho, por exemplo, mas isso é um órgão do Ministério do Trabalho, né? A gente não tem o equivalente no Ministério da Saúde, que poderíamos ter, né? Então, mas a BRH não ocupa essa função. A nossa missão a ação que nós fazemos, essencialmente educacional, de criação de consciência, não só do RH, mas de suas lideranças, né? Porque eu acho que a transformação ocorre pela perspectiva que eu entenda como aquilo funciona, como aquilo que impacta. Eu acho que o lucro das empresas é absolutamente, ele conversa com grande facilidade com as melhores práticas de saúde, porque se eu não tiver essas melhores práticas de saúde, eu nunca vou conseguir obter os melhores resultados em saúde, né? O que a própria pesquisa demonstra, que aquelas que fazem as melhores práticas de saúde são justamente as que têm o melhor resultado em custo. E quando eu falo melhor resultado em custo, significa que se eu tenho um custo menor, eu tenho um lucro maior, na mesma proporção, na mesma perspectiva, né? Ele é proporcional né, ao custo evitado, né, ou ao menor custo que eu pude gerar. Então, e os exemplos são muito representativos, não só que a pesquisa faz, mas você tem cases de empresas no Brasil que há muitos anos o fazem, que acompanham por indicadores, né? Obviamente que os indicadores de alimentação que a gente utiliza hoje, né, alguns são internacionalmente reconhecidos, o IMC, por exemplo, que é o índice de massa corporal, que a gente mede a relação entre gordura e peso, né? O grau de atividade física que a pessoa tem ao longo de uma semana, né? Em ambos nós estamos muito ruins em evolução no sentido contrário do que deveria ser, né? A gente tem organismos internacionais que avaliam o Brasil. Nós, em termos de atividade física, ocupamos a pior posição entre os países da OCDE, né? E nós somos o primeiro do ranking em sedentarismo, lamentavelmente, né? E apesar de todas as academias, os esforços que a gente vê nas grandes cidades, pessoas correndo, mas isso não se traduz na população brasileira. Isso não se transforma. O que a gente observa é que o Brasil está mais sedentário, tanto que um dos dados aqui mostra que 83% dos jovens, adolescentes, são sedentários, estão aquém da atividade física necessária para o seu bom desenvolvimento. Então, imagine o que vai ser a nova geração se hoje os jovens já estão assim, né? Presos a redes sociais, ocupando a maior parte de seus tempos, distantes do mundo da atividade física, tá? E se alimentando muito mal, tá? Então, quando a empresa recebe essa nova geração,
ela tem um grande desafio pela frente. É isso que cabe a nós, a Abipaz e todos, a prepararmos para receber essa juventude e tentar ajudá-los a se recolocá-los no eixo saudável, né? Mas eu digo para você que a nossa escola, que antecede a entrada no mercado de trabalho, não os preparou para a vida, assim como as famílias, né? Quero lembrar que 42% das famílias brasileiras são monoparentais, ou seja, são dirigidas por um membro do casal, em 38% dos casos, uma mulher, embora 4% já seja significativo de homens, mas eu quero dizer que isso significa que essa criança em formação não tem a atenção necessária, não recebe os valores suficientemente em casa, porque acaba grande parte do seu tempo sendo cuidada por um parente, por um vizinho, então, que não tem essa cultura também para poder fornecer. Então, a empresa que recebe essas pessoas precisa entender isso, porque se ela não adianta ela trocar um pelo outro, que todos vêm com o mesmo padrão. Então, é melhor eu educá-los, desenvolvê-los e ter o melhor dessas pessoas para que elas possam ter uma melhor carreira, uma melhor vida. Perfeito. E existe um padrão de indicadores de sucesso na alimentação que vocês geralmente recomendam, né? Você está falando de uma nova geração, de pessoas que vêm de lares, que não têm toda essa educação, né, na questão alimentar, que pode ter essa educação ali dentro da empresa, que de fato é o lugar que, né, as pessoas passam a maior parte do tempo hoje em dia, né? Então eu queria saber se vocês têm esses indicadores de sucesso ali, de adesão, da qualidade nutricional, né, da redução de comorbidades, por exemplo. Olha, veja só, o indicador a ser seguido estão bem colocados no próprio guia de alimentação, né, feita aqui pelo Ministério do Trabalho, né? Então, e muito bem feito, né? Ali você tem um conjunto. Tem outros indicadores que, obviamente, que a gente deveria enfatizar, né, que são, eu posso fazer o meu prato com equilíbrio, né, entre vários tipos de alimentos, perfeito, mas o prato pode ser de uma comida orgânica, pode ser uma comida já densamente, vamos dizer, adensada né, da presença ali de defensivos, né, ou seja, a própria escolha dos alimentos e a escolha do fornecedor desses alimentos tem influência, né, sobre a qualidade da alimentação. Mas esses indicadores ainda não estão desenvolvidos, né, e precisariam ser desenvolvidos. Acho que até é um belo desafio para a própria Abipaz nos ajudar outras instituições a evoluírem do Guia de Alimentação do Trabalhador Brasileiro, né, para que a gente possa ter, né, aqui parâmetros mais atualizados, né? Obviamente, se tem medidas indiretas, você poderia medir o nível de serotonina, para ver o quanto a pessoa tem. Dificilmente, em qualquer check-up, se mede nível de serotonina, né? Muitas vezes, o médico está mais preparado para suprir deficiências de sono do que avaliar se a falta de melatonina decorre de uma má alimentação e, portanto, de uma queda da serotonina, né? É muito mais fácil prescrever um antiansiolítico, um antidepressivo, que são consequências, né, muitas vezes, de um fenômeno do intestino irritado, do que eu entender que a causa disso vem de uma alimentação deficiente que acabou gerando todo esse tipo de dificuldade, né? De qualquer maneira, vamos trabalhar com dados que temos, né, que você já trouxe aqui hoje, né, que é a questão que a pesquisa detectou que 15% das empresas tiveram melhoria financeira, né? A gente vem para esse lado agora, né, de volta. Diante desse dado, a gente consegue, então, já afirmar que a melhoria na alimentação e na saúde dos colaboradores contribui também para a melhora financeira da própria empresa? Olha só, sem dúvida alguma, a alimentação está diretamente conectada à capacidade de alguém poder produzir com qualidade, inovar, ter disposição. O próprio clima de uma empresa depende da qualidade da alimentação, tá? E ela faz parte de um conjunto de elementos que contribuem para isso, como a atividade física, que já mencionei, como o desenvolvimento de estilos saudáveis, que inclui, além da alimentação e da atividade física, saber dormir, saber lidar com o estresse, saber relaxar, né? Cuidar da minha própria saúde mental, né? Quando eu volto de casa, muitas vezes tarde, se eu estudo ainda,
né? Eu não ficar grudado numa tela de uma televisão até tarde, me fazer uma refeição pesada, quando depois vai me prejudicar o meu sono e depois, no dia seguinte, a minha produtividade naquele dia vai despencar e, quando ela é cumulativa, vai produzir outros tipos de problema, né? Então, e a gente tem então, questões até que a gente chama do presenteísmo, né? Tem muita gente presente, mas tem muita gente que não consegue, além de estar presente, de estar dando a contribuição que se espera de retorno por todo aquele investimento que a empresa faz. E quando você vai entender um pouco do presenteísmo, você vai encontrar muitos componentes de uma vida desregulada, onde a questão da alimentação tem um papel preponderante. Então, quando eu quero dizer que 15% das empresas estão conseguindo tocar os seus negócios com o custo da saúde sob controle, tá? Estar só sob controle, quando para outras empresas ele sobe 2 vezes o IPCA, 3 vezes, até 10 vezes o IPCA, até mais do que 10 vezes o IPCA, ou seja, quando uma empresa tem um reajuste de 50% no ano do seu custo de saúde, isso significa que ela está tendo perda de competitividade, né? Então, se eu mantiver, né, tudo que eu faço, todo o meu investimento com o melhor custo, que o melhor custo para mim, nesse caso, é ficar abaixo da inflação do IPCA, que é um índice que mede mais genérico a inflação, e, portanto, muito distante do que a gente chama da inflação médica, né? Então, com isso, eu posso dizer que eu estou contribuindo significativamente para a competitividade da empresa, tá? Com todos os benefícios que eu já agreguei pela própria saúde bem direcionada. E eu queria saber se, no teu olhar, a alimentação corporativa, ela ainda é tratada só como, de fato, um benefício ou incentivo, ou se ela já está sendo vista, né, como parte estrutural do RH e da cultura organizacional das empresas. A própria pesquisa diz, a grande maioria das empresas, então, nesses 85% das empresas que eu mencionava, né, a praxe adotada é que saúde é um benefício. Então, o que significa tratar, por exemplo, a alimentação como benefício, a saúde como benefício, né? Então, significa um empobrecimento muito grande da possibilidade de eu trazer essa mudança cultural, trazer o colaborador como protagonista, porque quando eu ofereço alguma coisa como benefício, o conceito de benefício é um agregado que eu dou ao sistema de compensação que a empresa oferece, onde a parte principal é o salário, é a participação dos resultados que ela dá no final do ano, bônus, né, stock option, que são todos mecanismos de busca de obter o melhor das pessoas pelo lado financeiro. Se eu ofereço um restaurante, um kit de alimentação, sem oferecer a cultura de saúde, eu simplesmente não evoluí. Eu não evoluí porque eu não estou dando às pessoas a capacidade de ter o discernimento da escolha, tá certo? Então, se eu não fizer isso, eu nunca vou... Essa falta de discernimento é que faz, muitas vezes, as pessoas usarem mal o plano de saúde, fazerem inúmeros exames, sem ter sequer o discernimento de perceber que fizeram o mesmo exame há 3 meses atrás, vão fazer novamente agora. Elas são, muitas vezes, inocentes úteis, utilizados por um sistema muito ávido em produzir resultados para eles e não para as empresas, né? E que são pagas por planos de saúde caros e que fazem haver muito desperdício, né? E nesse desperdício, só o que eu invisto na formação dessa cultura e dessa consciência se paga muitas e muitas vezes, né? E isso se transforma em resultados perenes, é o que a pesquisa mostra. Ninguém obtém resultados fantásticos de saúde apenas um ano, se ele não e no ano seguinte, depois mais uma vez no ano, se ele não tiver política de saúde, se ele não tiver práticas de saúde bem estabelecidas. Ele pode, num ano, ter um resultado excepcional, porque ele trocou plano, ele fez alguma ação meio assim, que ele não poderá repeti-la no ano seguinte, né? Então, isso não é disso que nós estamos falando de ações consistentes em que assegure para o acionista e para o colaborador que estamos no caminho certo,
né? É o caminho da saúde, o caminho da produtividade, é o caminho da qualidade de vida das pessoas e do bem-estar, né? É nesse clima de bem-estar produtivo, né? Não é um clima de zero estresse, é um clima de estresse saudável, é a dosagem de estresse que todos precisamos para serem produtivos, sem afetar a nossa saúde mental, sem afetar a nossa qualidade de vida, sem afetar a nossa saúde física, né? E tem empresas que estão perseguindo esse equilíbrio e têm tido excelentes resultados. Então, a gente tem que se espelhar nesses bons exemplos, que eles são os guias de transformação para as outras. Perfeito. E esses resultados, né, que você falou agora, que servem de espelho para outras pessoas, o que a pesquisa detectou de fato como os aspectos mais relevantes dessas novas práticas corporativas que estão, né, trazendo aí a esse sucesso? Tem alguma coisa bem pontual, alguns itens Olha, pontuais, assim, que vocês sim, conseguem... tem claramente, quer dizer, quando a gente fala que as empresas que têm o melhor resultados têm políticas de saúde, qual é o sentido de ter uma política? Uma política não é uma coisa escrita num papel, antes de tudo, ela foi feita pelo alinhamento da liderança em torno de um conceito, do que é saúde, do que se espera do colaborador, do que se espera do líder. Só esse alinhamento e ter consenso entre as lideranças da empresa, e isso descendo para todo mundo na empresa, permite com que o senso de responsabilidade, tanto da empresa quanto da pessoa, estejam bem estabelecidos. Então, de quando se oferta algum programa para promover a saúde, as pessoas se engajem nele, né? Obviamente, a empresa não vai, por conta desse engajamento, simplesmente esquecer dos bons recursos de incentivo, de boa comunicação, de reconhecimento, que isso também deve fazer parte da própria estratégia humana de condução e liderança de pessoas, a boa liderança de pessoas. E isso tudo, quando está dentro de uma política, significa estabilidade. A política está para uma empresa como a Constituição está para um país, né? A Constituição, ela deve reger a longo prazo, né, os caminhos futuros de um país, assim como a política deve reger as boas práticas da saúde, aonde se inclui todas de alimentação, mas se inclui todas as demais que complementam, né, a promoção da saúde de uma pessoa, né? Perfeito. E eu queria até que você explicasse para quem está assistindo o que você me explicou hoje de manhã, a hora que a gente conversou, que era a diferença exatamente da promoção da saúde e da prevenção de saúde, né? Prevenção da saúde, que são coisas diferentes e muitas vezes as empresas elas se pegam ali não sabendo muito bem o que é uma, o que é outra. Perfeito. Olha só, o que a China está fazendo, por exemplo, a China Saudável 2030 é um grande esforço de promoção da saúde da população chinesa. Quando eu falo promover a saúde, significa que eu quero tornar as pessoas aproveitem o melhor potencial da sua saúde, porque saúde não se define como pique e bite, não é assim como eu ligo e desligo. Eu estou com saúde, eu estou doente, não é assim. Ela é um contínuo que se desenvolve, que se promove, né? Então, ela é uma estrada sem fim que acompanha a vida. Você tem as blue zones, regiões em que as pessoas vivem muitos anos com qualidade de vida, mostra que é possível, se você fizer um bom cuidado da sua saúde, você viver, né, muitos e muitos anos, muitas décadas, ser centenário, mas não adianta ser centenário e capenga, você tem que ser centenário no fruto da sua capacidade mental, da sua habilidade, da sua disposição e da sua mobilidade, né? Tudo isso não é uma coisa que se obtém, né, meramente pela parte genética, porque mesmo a parte genética, nós sabemos hoje, pela epigenética, que nós temos vários genes que nós influenciamos, ativamos e que promovem a saúde. Então, a promoção diz tudo aquilo que respeita a melhorar a qualidade da nossa saúde, e é essa qualidade de saúde que vai responder melhor diante das diferentes agentes agressivos. Prevenção tem mais a ver com em que eu preparo as pessoas contra algum destino objetivo. Por exemplo, a SARS-CoV, Covid-19. Eu vou tomar uma vacina contra aquele tipo de um agente agressivo. Eu vou tomar uma vacina, né, contra a gripe, por exemplo, porque eu estou prevenindo a pessoa contra aquele agente. Obviamente que pessoas que estão com melhor sistema imunológico, mais preservado,
são melhores em tudo. Até que se pegarem uma dessas enfermidades, vão ter outro tipo de reação, né? Até a própria reação à vacina, por que algumas têm, outras não têm? As pessoas esquecem de avaliar como é que estava a qualidade da saúde da pessoa no momento que ela tomou a vacina, tá certo? Então, se eu cuido bem da minha saúde, a minha resposta será sempre melhor, até num caso de uma cirurgia de urgência. Eu tive um acidente, preciso de uma cirurgia, a minha recuperação será melhor. Mas, antes de tudo, melhora toda a qualidade de vida da pessoa, não só na empresa, na família, na estabilidade do lar, né? na minha saúde mental, né? Então, quando eu faço promoção, eu estou promovendo o desenvolvimento amplo da pessoa, do ser humano. Então, eu não posso cuidar só da saúde física, eu tenho que cuidar do conjunto da saúde, onde incluir a saúde mental. Não há política de saúde na empresa que prospere sem uma liderança alinhada, sabendo do que precisa ser feito e qual o seu papel, sem ser paternalista, sem ser intervencionista, mas no papel da orientação, no papel da motivação, do reconhecimento, do estímulo. Você pode, você vai conseguir, olha, isso você pode se orientar com alguém. Então, esse é o papel do líder. O papel do líder, o líder moderno, é o líder presente, é o líder que entende que saúde é parte integrante do sucesso de alguém. E se a minha equipe é uma equipe vencedora, é uma equipe saudável, tá certo? Então, esse é o sentido de uma política, é o sentido de uma perspectiva de longo prazo, em que uma liderança saudável cuida de pessoas que se tornam saudáveis com lideranças saudáveis. Excelente. Vamos falar então de saúde mental. Então eu queria saber, considerando a NR1, que exige a catalogação de riscos ocupacionais, inclusive relacionados à saúde mental, eu te pergunto, como que a alimentação é abordada nesse contexto, considerando a sua influência sobre o bem-estar psicológico, que foi quase o que você já trouxe aqui pra gente nessa sua última fala. Eu acho que chegou o momento da gente falar sobre. Olha, a NR01, né, a norma regulamentadora 01, ela é uma norma do Ministério do Trabalho que visa orientar toda a estratégia de segurança do trabalho, né, para as empresas, e ela tem, acompanhada por várias outras normas, né, e essa medida que da empresa avaliar os seus riscos psicossociais e montar planos de ação para mitigá-los, né, faz parte do entendimento de um conceito de ergonomia que está previsto em uma outra norma, que é a norma NR17, né, que ao invés de querer as pessoas se adaptarem ao trabalho, você tem que adaptar o trabalho às pessoas, tornar o trabalho mais friendly às pessoas, né? Não é eu ajustar o tamanho da altura do colaborador a uma máquina, e sim a máquina ao tamanho do colaborador. Então, é bem assim. E ela estabelece, portanto, essa vinculação entre esses riscos do trabalho e a saúde mental do colaborador, e a empresa será, obviamente, né, se ela não cumprir essas normas, ela será auditada pelo Ministério do Trabalho, e se ela não tiver adequada, ela será multada devidamente, né? Ela já está em implantação, embora durante um período de um ano, ou seja, até o meados, 26 de maio do ano que vem, nenhuma empresa será multada ainda pela sua não execução, né? Então, o importante saber é que, se eu quiser trabalhar sobre as causas de muitos riscos psicossociais, tá certo? Eu posso encontrar que estão dentro da própria empresa, né? Se eu não cuido da minha alimentação, tá? Eu estou fazendo com que pessoas, né, acabem tendo prejuízos significativos sobre a sua própria saúde mental, tá certo? Então, a que eu me refiro, por exemplo, quando eu não me alimento bem, se eu tenho uma alimentação muito gordurosa, cheia de ultraprocessados, né, eu estou me desnutrindo, embora esteja engordando, né? Eu posso ser um gordo subnutrido, vamos dizer assim. Então, isso significa baixa energia, baixa produtividade, baixo retorno e tal, né? A norma da regulamentadora, ela não fez essa ligação, como eu estou fazendo agora, quero deixar claro, mas nós, da BRH, fazemos, né? Fazemos porque nós vemos a conexão, e nós sabemos estudos feitos em vários países do mundo que mostram que a alimentação saudável, ela produz serotonina, que é o nosso hormônio da energia, da disposição, né, que faz a gente acordar com aquela alegria de viver, né, que faz com que a convivialidade entre eu e meus colegas do trabalho seja a melhor possível, né. Vis-à-vis, quando eu perco serotonina,
eu promovo estados depressivos, tá certo? Então, eu entro numa situação muito complicada, meu sono, ele acaba perecendo de qualidade, né? Isso exige, por exemplo, se eu recorro ao médico, a grande maioria deles está mais equipado para tratar a minha insônia, a minha depressão, a minha ansiedade, do que tentar remeter às causas disso, né? E as causas disso repousam, né, sem dúvida, naquilo que produz saúde. Se eu não estou trabalhando na direção de produzir saúde, eu estou produzindo doença. E no caso da saúde mental, a gente chama essas doenças de transtorno mental, tá certo? Hoje a gente tem um quadro muito grande de ansiedade no Brasil, a gente tem um quadro muito grande de estressados no Brasil. Eu queria lembrar que o nível de estresse, muitas vezes, depende bastante do grau de resiliência de cada um, tá? Então, pessoas que estão com a saúde prejudicada têm o seu grau de resiliência muito baixo. Então, diante da mesma situação, que elas poderiam normalmente estar fazendo de uma maneira bastante prazerosa, aquilo fica extremamente pesaroso. E isso custa muito, né? Então, quando a gente observa as situações de burnout, que as situações de continuado estresse sem solução, você vai observar pessoas que passaram pelo burnout, são pessoas que se alimentam muito mal, né? Então, não estou generalizando, tem casos dessa natureza, né? Você encontra pessoas que dormem muito mal, que têm estilos de vida muito inadequados. Então, a responsabilidade pela saúde, ela sempre reside primariamente na pessoa, né? É obviamente que quando a Organização Mundial da Saúde considera que o burnout é um fenômeno organizacional, ela está reconhecendo que muito mais na capacidade da empresa influenciar essa transformação de ambientes mais saudáveis do que querer, obviamente, penalizar a empresa pela responsabilidade somente do burnout. A responsabilidade é muito mais na omissão do que na causação. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes eu trago coisas de casa para o ambiente de trabalho que vão contribuir muito para o meu burnout. Mas muitas vezes o meu líder não viu que eu estava depressivo, o meu líder não viu que eu estava dormindo muito mal, ele não adequou a carga de trabalho ao meu estresse, ele não me percebeu como um ser humano e simplesmente ele me usou como força de trabalho. E não como um elemento capaz de agregar outros valores para a empresa, como energia, disposição, criatividade, transformação, que é o que uma empresa moderna precisa. Nós somos uma sociedade do conhecimento, uma sociedade da inovação, e nós somos de pessoas com esse perfil, capaz de inovar, transformar e ir além, né? Não um grande exército de trabalhadores deprimidos, né, oprimidos, depressivos. Isso não interessa a ninguém, é um jogo do perde-perde. Por isso que uma empresa tem que ter políticas de saúde que promovam numa direção contrária, onde a alimentação é um vetor relevante desse processo de transformação, né? Eu me transformo me alimentando melhor, eu me transformo saindo do sedentarismo e assim por diante, né? Desenvolvendo um estilo que seja muito mais favorável a mim, e que, por sinal, é muito favorável a qualquer forma de melhor crescer como ser humano e como profissional. Luiz, para a gente terminar, eu queria perguntar para você que tipo de parcerias, tanto públicas quanto privadas, vocês buscam para fortalecer, né, essa frente da alimentação saudável no meio corporativo, nas empresas? Nós vamos trabalhar mais juntos. O Brasil é um país com recursos escassos, nós vamos trabalhar mais juntos. A gente tem que aproveitar a complementaridade das nossas instituições. Então, a BRH, por exemplo, sente-se orgulhosa de ter a parceria da BIPAS no programa da Empresa Saudável, né? Assim como a gente se sente orgulhoso de ter a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde estamos desenvolvendo um guia de alimentação em que pessoas da BIPAS contribuem para esse guia, que vai orientar a gestão da saúde corporativa, né? Então, então essa forma de trabalhar junto que permite a gente obter os melhores resultados, né? Juntos da Fê na Saúde, você tem outras instituições também relevantes, que é como o Great Place to Work, que está lá presente, é uma instituição que já trabalha há muitos anos, né, para promover climas saudáveis nas empresas, né? Então, o Great Place to Work é um grande parceiro, e a gente tem outras instituições que podem se agregar a nós nesse esforço em prol da saúde do colaborador, que, no fundo, trabalharemos para o sucesso do Brasil, né? O Brasil precisa de uma força de trabalho
né, muito mais produtiva, muito mais ativa, e ao mesmo tempo que sinta-se bem com ela mesma, né? Então, em que as empresas possam ter os seus lucros, eu sou totalmente favorável ao lucro das empresas, quando eles se conjugam e conversam bem com a satisfação das pessoas, a produtividade, porque esse é o lucro sustentável que se constrói em cima de uma cultura que promove o ser humano, ao mesmo tempo que fornece as condições para que essa empresa possa competir de forma adequada no mercado cada vez mais difícil, que precisa tanto de inovação. Né? Não somente sustentável, como justo, né? Seu Luiz, então, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse algum contato, rede social, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho da BRH. Olha, nós estamos à disposição, o meu LinkedIn, a gente depois pode até anexar aqui meu LinkedIn aqui eu posso enviar você, né, para você agregar nessa gravação, e dizer que a BRH está aberta a todos que quiserem colaborar no programa da Empresa Saudável, né, então será um prazer ter qualquer um de vocês que nos escuta, e dizer que esse esforço é de todos nós, né, acredito muito num país mais justo, num país mais produtivo, num país com pessoas saudáveis, num país mais feliz, como nós fomos no passado um país considerado um dos países mais felizes do mundo, e eu acho que nós podemos resgatar isso pela força do ser humano que nós temos, pela força da nossa cultura, pela qualidade que as empresas possam oferecer nesse processo de transformação que levará o Brasil a ser o país que nós todos desejamos. Perfeito, perfeito. Vamos manter a nossa fama, né, do Brasil feliz, que todo mundo vê a gente lá fora. Vamos fazer isso cada vez mais realidade. Muito obrigada mais uma vez, seu Luiz. E Obrigado. você aí de casa, obrigada também por assistir. Não deixa de curtir esse vídeo, seguir a gente no canal, comentar. A gente quer ouvir de você também. Até a próxima.